Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do nosso canal Em Gotas em Vídeo. O nosso tema de hoje é criatividade e inovação. O programa de hoje vai tentar responder a duas perguntas, em vez de uma só, como é costumeiro. A primeira pergunta é: mas o que é criatividade e o que é inovação? É preciso definir essas duas coisas até para que não haja confusão entre os dois conceitos. E a segunda pergunta é: como ser mais criativo e como ser mais inovador? Bom programa. Nesse cenário de constantes transformações, mudanças tecnológicas muito fortes, as empresas tentam descobrir nas entrevistas o quão criativo e inovador é o profissional. Mas o que é criatividade? O que é inovação? Como é que a gente consegue ser mais criativo? Como é que a gente consegue ser mais inovador? Primeiramente, é preciso definir esses dois fatores para que não fique dúvida sobre criativo, inovador, criatividade, inovação. Criatividade é um processo para gerar novas ideias, enquanto inovação é a colocação em prática de uma ideia que se julgue valiosa. Vou dar um exemplo prático, a gente vai entender, um exemplo real. Eu trabalhei em empresas de telecom e já ouvi muito nos corredores de uma grande empresa de telecom um diálogo entre subordinado e gerente, o subordinado dizendo assim: chefe, eu gosto muito de trabalhar com você, porque eu trabalhava com um outro gerente e ele me achava meio maluco, minhas ideias meio fora de um contexto empresarial. Eu apresento as mesmas ideias aqui, ou os mesmos tipos de ideia aqui, e você consegue transformar essas ideias em coisas comercializáveis, portanto, aproveitando as minhas ideias. O profissional subordinado, ele é criativo, enquanto que nessa história o gerente é inovador. Ele consegue entender aquela ideia criativa do funcionário e colocar em prática aquela ideia em prol de um produto ou serviço. Definidos esses dois conceitos, a pergunta agora é: o que inibe a criatividade? O que a gente faz no dia a dia que acaba inibindo a criatividade de quem vive ou trabalha junto com a gente? Existem 9 coisas que geralmente acontecem ou são feitas nas empresas que inibem a criatividade. Portanto, seria interessante tentar passar longe dessas coisas enquanto a gente está desenvolvendo uma atividade gerencial, por exemplo. A primeira delas é a gestão autoritária. Isso inibe a criatividade. A segunda coisa é a pressão que se faz às vezes com os funcionários de uma empresa para que eles se conformem com determinadas situações. Isso acaba virando um hábito e o conformismo toma conta daquela equipe e a criatividade vai embora quase que de vez. Uma terceira coisa que aí acontece com o profissional criativo é o medo do ridículo. Acho que precisa ser enfrentado esse medo do ridículo, porque se passa um vexame talvez num primeiro momento, mas quando a ideia vira um serviço, um produto, rapidamente não se passa mais por esses dissabores. A quarta coisa é a intolerância com as atitudes mais descontraídas. A criatividade sai de um ambiente mais colaborativo, da pessoa se sentir inserida no grupo e daí a descontração acontece. Quando a gente bloqueia essa descontração, a criatividade se encolhe também. As recompensas dos sucessos imediatos não são coisas ruins, mas o excesso de ênfase nessas recompensas coloca as pessoas para pensar só de forma imediatista, também fazendo com que a criatividade se afaste. A busca excessiva de certezas. Você tem certeza disso? Olha, se é uma criação, se é um processo criativo, claro que não se tem certeza de nada, é uma aposta. Vamos apostar
nessa ideia ou não. Não, não, só me volte aqui quando você tiver certeza. Pode ser que a pessoa não volte. A hostilidade com personalidades divergentes da sua também não é um incentivador para a criatividade. Ao contrário, ela inibe a criatividade das pessoas. Não dar um tempo para a pessoa pensar, um tempo para a gente imaginar como seria o nosso trabalho de maneira diferente, criando coisas inovadoras para ele, também não vai ajudar a pessoa a ser mais criativa. E por fim, numa organização muito rígida, onde as normas definem até como é que se toca o teclado, com que mão primeiro, a criatividade tende a desaparecer nesse tipo de organização. Portanto, há que se tomar muito cuidado com esses fatores, porque o acúmulo deles torna a vida de alguém criativo extremamente desagradável e a criatividade some. Agora, como é que a gente incentiva o desenvolvimento da criatividade? Tudo bem que a gente pode até fazer um curso disso, mas em verdade não é assim que as ideias inspiradoras aparecerão. Isso ajuda a gente a entender como é o processo, mas em verdade, para ser criativo, é preciso alterar nossa rotina de vida. Conhecer novos lugares, novas pessoas, mudar o ambiente de trabalho de vez em quando, ler novos livros, ver novos tipos de filme que tragam propostas que deixem a gente desconfortável, fora da zona de conforto. Isso é importante para que novos insights apareçam na cabecinha de cada um. Por que é recomendável fazer isso? Porque o nosso cérebro trabalha de maneira que, quando ele é desafiado a situações que não conhece, ele faz novas conexões, e nessas novas conexões, novas ideias aparecem. Tá bom, Walter, entendi como é que a gente pode tentar facilitar a criatividade. Agora, como é que a gente se torna mais inovador, uma vez que inovação é colocar uma ideia criativa em prática? Então, aí vão 6 dicas para a gente nos ajudar a ser mais inovador. Primeiramente, é preciso investir no autoconhecimento. A gente precisa alinhar a nossa consciência, a nossa forma de encarar o mundo com as metas que a gente tem que alcançar na vida, na empresa, em vários lugares onde a gente participa. Manter o cérebro sempre estimulado é a segunda dica. Tudo que é jogo, que puxa pela cabeça, leitura, um hobby, tudo isso que estimular o seu cérebro, por exemplo, praticando a sua memória, é um mecanismo que pode levá-lo a ser mais inovador. A terceira coisa é, quando estiver um plano, seja de viagens, seja para um novo projeto no trabalho, seja para uma nova atividade, desenvolve um mapa mental. Essas ferramentas existem na internet gratuitas. A própria Microsoft lançou uma agora que está oferecendo gratuita para ver se a turma esquece os existentes hoje e usa uma do seu próprio sistema operacional. Um mind map é uma coisa bem interessante, que você começa a escrever a partir do seu objetivo e começa a rabiscar, e ele já vai colocando isso num formato que te ajude a ver a ideia como um todo, e um diagrama acaba aparecendo onde você entende perfeitamente como é que você está estruturando na sua cabeça uma determinada ideia, um determinado plano. Uma quarta dica é ser mais proativo na busca do conhecimento. Se você está querendo tratar um assunto, ou se um assunto aparece para você tratar, antes de começar a tratar, busca um pouco mais de conhecimento sobre ele. Pode ser que você vá para uma solução errada para essa sua ideia, porque não tem um conhecimento suficiente desse assunto, ou pensa que tem. Mesmo se você tem certeza que conhece bem determinado assunto, busca um pouco mais de conhecimento. Com a internet hoje isso é muito fácil e muito rápido de fazer. Lê um pouquinho sobre ela. Discute com pessoas que você saiba que tem excelência naquele assunto, para algumas coisas abrirem a sua cabeça com relação à situação que você tem que enfrentar. Para isso, você precisa da quinta ideia, que é aumentar o seu networking. Quanto mais pessoas você conhecer, quanto mais pessoas você tratar,
em determinados assuntos, mais novas ideias vão aparecer função de algumas coisas que outra pessoa está fazendo e você não pensava nem que aquilo fosse possível de ser feito. E por fim, praticar atividades físicas. Parece que uma coisa não tem a ver com a outra, mas tem sim. Caminha, anda de bicicleta, que você achar mais interessante, mas você vai ver que depois de um exercício físico de algum volume, de alguma pressão em cima do seu corpo, você começa a pensar diferente, começam a acontecer coisas na sua cabeça, isso é um processo químico, a sua mente fica muito disposta a ter novos impulsos e gerar novas ideias. Em suma, a gente não precisa ser inovador para ser criativo, e a gente não precisa ser criativo para ser inovador. Contudo, como uma coisa desemboca na outra, é interessante que a gente tente desenvolver essas duas habilidades. Este é o final do nosso programa. Lembrando que, se gostou deste programa, clique na mãozinha. E se gostou do canal, inscreva-se nele. E por fim, se você quer ver algum tema dissecado aqui no canal, sugira esse tema aqui embaixo do vídeo. E a gente vai fazer um programa customizado para você. Até a próxima.